vamos para nossa pauta de nutrição, que minha amiga está aqui preparada mais uma vez com a gente. Ela que é nutricionista, Pamela Miguel. Bem-vinda. Obrigada. Sempre linda. Olha, Obrigada. Gente, coisa. Minha amiga, o negócio tá pesado, hein? O negócio tá pesado hoje. Quando a gente fez a reunião de pauta, tal, a Glócia falou assim pra mim, você sabia da banha, né? E a gente começou a conversar e tudo. Falei, bom, é intenso falar dos tipos de gordura e principalmente agora voltar a falar da banha. Quero te ouvir. E aí a gente vai colocando a polêmica e a discussão no ar. Eu espero suas perguntinhas e seu relato. Participe junto com a gente, dizendo também o que você acha, se você concorda. Enfim, vai fazendo aí, vai juntando as informações, porque assim é mais legal. Vira um debate muito gostoso no @VocêBonitaTV. Por onde começamos então com a nossa amiga? A banha. Exato. Então, Carol, na verdade, o medo da gordura ficou muito popular, né? As pessoas, na verdade, não têm medo só da banha, têm medo da gordura de uma forma geral, né? O azeite, eu acho, o óleo de coco eram mais bem vistos, né? Mas todo mundo sempre teve um pouquinho de medo. E a gordura, ela tem funções essenciais para o funcionamento do organismo. Então, tudo, eu falo, tudo em excesso. Então, se comer muito carboidrato, se comer muita gordura, se comer muita proteína, de forma desequilibrada, vai causar uma alteração, um desequilíbrio no seu organismo. Então, a gordura, ela é essencial para a produção de hormônio, é essencial para manter a temperatura, é essencial para a saciedade. E hoje em dia, com os estudos, a gente já percebe que o que está relacionado com doença cardiovascular, risco de infarto, aumento de colesterol, de triglicérides, diabetes, não é o aumento da gordura, mas sim o consumo exagerado de carboidrato refinado. Né? Então, o excesso do carboidrato ele tem um impacto maior nas doenças cardiovasculares, que a gordura ficou mais conhecida por causar a doença cardiovascular, principalmente a saturada, que é a banha. Né? Mas não sozinha. Mas não sozinha. Então, o excesso do carboidrato ele tem um impacto muito pior no seu metabolismo do que um excesso de gordura, digamos assim. Né? Então, por isso que hoje a gente vem falando de dieta low carb, diminuir o carboidrato, e para que você tenha saciedade e energia reduzindo o carboidrato, você tem que aumentar a gordura. E a gordura boa na dieta. Então, a banha, ela é saudável? É saudável. De um ponto de vista? De um ponto de vista, por quê? O que vai diferenciar as gorduras de uma forma geral é o tipo de gordura dos óleos, é o tipo de gordura que tem. Então, as gorduras são divididas em insaturadas, que é monoinsaturada e poliinsaturada. A monoinsaturada é aquela amiga do coração, que a gente encontra no azeite, a gordura que traz benefícios, mas que não é estável quando submetida a calor. Então, quando você aquece um óleo vegetal, então um óleo de girassol, um óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, por ter mais gordura poliinsaturada, o aquecimento gera a produção de substâncias tóxicas, peróxido, aldeídos, que são substâncias que estão relacionadas com câncer e com doença cardiovascular. Então, esses óleos aquecidos não são bons. Então vamos falar de novo. O girassol, canola, óleo de milho, óleo de soja. Os óleos de cozinha em geral. O azeite, ele fica ali no meio termo. Por que que eles não são bons para ser aquecidos? Porque eles têm muita gordura poliinsaturada. Eles aguentam fritura. Quando você vai lá na feira, o óleo que está fritando, geralmente é óleo de soja que frita o pastel. Porque eles têm um ponto de fumaça, que é o ponto, eles aguentam altíssimas temperaturas sem deixar a casquinha preta, sem queimar. Entendi. Mas eles estão produzindo substâncias tóxicas do mesmo jeito. Então, por isso que fritura é muito questionada também, e todo mundo fala dos malefícios da fritura. Não é só o excesso desta gordura ruim, mas também ela modificada. Exato. E aí entra isso. Os óleos vegetais, eles geralmente são trazidos de plantas transgênicas. O milho já não é mais o milho de antigamente, a soja não é a soja de antigamente, a canola é produzida industrialmente, não existe a canola naturalmente na natureza. Então já é um óleo que você não tem naturalmente nos alimentos, que é o que a gente prefere. Para você ter esse óleo clarinho, diluído, ele passa por também processos que envolvem solventes, petróleo, é utilizado muita substância química para ele ficar nessa forma. Então,
No frio ele não vai ter alteração? Não, mas tem esses malefícios. Então, fazendo uma comparação. Agora, falando da banha, a gente está falando de outro processo de gordura. E outro tipo de gordura. A banha, óleo de coco e manteiga, eles têm mais gordura saturada, que foi aquela gordura vilã, que todo mundo falava quem come muito tem mais possibilidade de ter doença cardíaca. Então, essa gordura ruim, que eles chamavam de ruim, que é a saturada, é que é encontrada naturalmente. E a saturada, ela é estável ao calor. Então, quando ela é submetida ao calor, ela não libera nenhuma substância tóxica. Então, seriam óleos utilizados para cozinhar. Então, a gente não pensa na banha para colocar na salada, a gente não pensa na banha para colocar na finalização de preparo, porque para isso a gente tem o azeite, que tem gordura monoinsaturada, que é bom. Mas para cozinhar, se a gente utiliza esses óleos que liberam substâncias tóxicas e a banha não, então a banha é uma opção mais saudável para cozinhar os alimentos. Boa, tô entendendo. Vamos colocar então a primeira coisa. A gente tem uma tabela para entender esse lance das gorduras. Vamos colocar então a da banha primeiro para a gente fazer esse tipo de comparação aí com as outras. Fica mais fácil de entender. No caso da banha, então é aquilo que você estava explicando. Exato. Tá vendo que ela tem mais gorduras monoinsaturadas e saturadas do que poliinsaturadas. Então, ela é mais resistente ao calor. Então, ela não vai produzir aquelas substâncias tóxicas quando aquecida que eu falei. Certo. Né? E é uma coisa muito importante. Então, o que causa uma certa polêmica? Quando a gente fala que um alimento é saudável, não significa que tudo que você comer, você vai colocar esse alimento. E aí grande entra quantidade. o excesso. Então, por exemplo, a banha é saudável para cozinhar? Mas você não precisa colocar banha em tudo que você vai fazer, tudo que você vai cozinhar. No dia todo, né? Foi a polêmica do óleo de coco, que também é rico em gordura saturada. Então, o óleo de coco ele tem diversos benefícios. Ele tem ácido láurico, que é encontrado no leite materno, melhora o sistema imunológico, melhora o combate de fungos, de bactérias. E ele tem gordura saturada aí de origem vegetal, não de origem animal, né? Tá. Mas o óleo de coco, ele é uma gordura que a gente chama de triglicerídeos de cadeia média. Então, ele é rapidamente absorvido pelo intestino, não é metabolizado pelo fígado e libera a fonte de energia. Então, todo mundo começou a falar, ele emagrece, ele dá energia, ele é termogênico. Pré-treino, ele é uma boa opção? Mas consumir óleo de coco, o que aconteceu? Quando ele foi visto como um milagre, né? Todo mundo comia 4 colheres de sopa de óleo de coco por dia, sem se exercitar, sem fazer nada. E aí começou a aparecer, não, ele é vilão, ele causa esteatose hepática. Então, por quê? Porque o excesso não é bom para o organismo. Antigamente, os homens consumiam muita banha, mas eles eram muito ativos, né? Então, o trabalho era braçal, não tinha carro, tudo era a pé, então também tinha um gasto energético maior. Então, quanto mais você gasta, mais você pode consumir de energia, que era o caso da banha. Então, se você... Por isso da vovó, na história, quando a gente lembra da cozinha da vovó. Vou te fazer uma pergunta. Vamos entrar agora numa parte nutricional da vida real. Da nossa casa, do nosso dia, do quanto a gente pode comer. Antigamente se falava numa proposta alimentar daquela pirâmide, vocês já devem ter visto muito. A pirâmide que tinha a base de carboidratos e a gordura ia lá no finalzinho. Lembra disso? Hoje essa pirâmide, então, dentro desse conteúdo que hoje você está passando pra gente, ela está meio invertida. Está se invertendo, sim. Né? A gordura e o carboidrato ali teriam uma quantidade, uma condição diferente daquela antiga pirâmide. Quanto hoje eu não vou dizer saudável, eu não vou usar essa palavra saudável, mas eu vou usar uma palavra assim, seguro, a gente colocar de gordura na nossa alimentação, seja ela disponível do azeite ou dessas outras para a gente cozinhar e preparar os alimentos. Sim. A gordura, ela pode estar presente, depende muito da rotina. Então, a pessoa ativa pode consumir mais e depende muito da composição de alimentação dessa pessoa. Então, quando uma pessoa ela decide ter como fonte de energia gordura na dieta, antes a gente falava de 15% a 30%. Isso pode subir aí, e antes carboidrato era da composição do 60. dia, né? Era até 60%. Hoje em dia o carboidrato pode cair lá para 15%, para 20%, a gordura chegar aí nos 40%, 50%. Isso é uma alteração do estilo de vida. Então, não é uma dieta, é mudança de estilo de vida. Perfeito. A pessoa não vai comer mais manteiga, mais óleo de coco, mais castanha, mais abacate e vai continuar comendo biscoito, bolacha, pão, macarrão. Entendi. Porque aí ela vai ter muita energia. Então, a pessoa que lá tirou no café da manhã, ela tirou o pão, entra a gordura do ovo. Então, no meio da manhã, tirou a bolachinha, o biscoitinho,
lá, integral, tirou o biscoitinho, entrou a castanha, entrou gordura. No almoço é importante, vai ter a gordura da proteína. Sim. Vai ter a gordura de um tempero, de uma salada. E é importante ter a gordura porque a gente, para absorver vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, você só absorve com gordura. Por isso que alguns vegetais é importante fazer refogado e não só cru. Porque aí você não consegue absorver. Então, por isso que tem que ter verdura crua e verdura refogada com um pouquinho de gordura na sua alimentação do almoço. Que é o que ela vai ensinar, como refogar utilizando este elemento. Isso. Pra gente entender a quantidade, como é que você vai usar, caso seja essa a sua opção. Então, eu acho interessante você tocar nesse assunto e ficar muito claro, gente, que não é que isso aqui você vai colocar aquilo ali, nanana, em tudo, em grande quantidade. Se você continuar comendo lá a quantidade de amido... Exato. Que... É estilo de vida, não é dieta. Eu falo, não existe dieta low carb, dieta... É estilo de vida. O nome tá errado, é né? uma É mudança. estilo low carb, é isso porque mesmo. você faz muitas mudanças. Se você faz isso só por um período, o seu metabolismo não entende isso que aconteceu, né? Então, seu corpo não entende. Então, você tem um resultado por um período. Então, quando a pessoa chegar, eu quero fazer dieta low carb. Primeiro a pessoa às vezes vem com uma alimentação muito bagunçada, vamos primeiro organizar. Depois a gente vai caminhando para um estilo que vai ter que adequar para a sua vida e que você vai seguir e que você vai ver os benefícios e que você não vai mais sentir falta. Porque não adianta comer mais gordura sentindo falta do pão, porque você vai voltar pro pão em algum momento. Vai sabotar em algum momento. Exato. E tem um detalhe, a gente não tocou no assunto atividade física, mas se a gente está falando de gerar energia, não é só gerar energia para você ir trabalhar, acordar e fazer o que você tem que fazer da sua rotina. A gente está falando de uma energia que tem que ser gasta, né? Tem que ser queimada com outras coisas. E quando a gente fala de gordura, quando uma alimentação tem mais gordura, você tem uma saciedade muito maior até a próxima refeição. Então, aquela regra de comer a cada 3 horas, às vezes que você sente quando come mais carboidrato, às vezes não se encaixa numa dieta com gordura. Porque ela tem um valor calórico mais alto, porque a gordura, o carboidrato, 1 grama tem 4 calorias. E a gordura tem 9 calorias, 1 grama. Então, se a gente for pensar em calorias, todas têm a mesma caloria. Então, não tem diferença. 1 grama, 100 ml do azeite, 100 ml da banha, vão ter as mesmas calorias. O que vai diferenciar é os tipos de gordura e onde elas vão ser utilizadas. Então, de uma forma geral, assim, óleo... esses tipos de óleo, eu não encontro benefício para trazer. Tá. Né? Na salada não dá. Exato. Né? E na fritura, para cozinhar, existem essas outras. O óleo de coco... ele tem o gostinho do coco, mas já tem opções sem sabor também. Tá. Então, às vezes, quando a pessoa tem óleo de coco em casa e é docinho e não quer ficar com gosto na comida, eu falo para colocar tempero natural dentro. Então, vai na feira, compra alecrim, compra orégano, manjericão, coloca no potinho que ele saboriza e tira o sabor doce. Então, aqui seriam as 3... Manteiga não é margarina, né? Não vamos nem entrar no assunto da margarina. A manteiga em si, ela também tem mais gordura saturada, monoinsaturada do que a poliinsaturada. Então, ela para um aquecimento seria melhor do que os outros óleos. A ghee também, que é livre ali da lactose. É ótima, porque a ghee tira as impurezas. Como ela é proveniente do leite, a ghee tira a impureza das impurezas do leite. Tira a caseína e tira a lactose, que são as substâncias alergênicas. Então, a manteiga, a ghee, é só a gordura boa na manteiga. Um cuidado que tem que ter é que a banha vendida atualmente, às vezes, não é a banha natural. Então, é uma banha misturada com óleos vegetais. Então, é muito importante também verificar onde você vai comprar. Existem produtos orgânicos. E conhecer, às vezes, até os produtores, né? E dá pra você preparar em casa também. Então, tem gente que prepara a banha em casa, né? Porque você compra o toucinho, né? Que a gente chama do porco. Aí você cozinha ele com água, deixa na panela de pressão, depois fritar. Quando fritar, você vai ver que sobrou aquela gordura líquida. É aquilo. Aí, aquela gordura líquida você armazena no frio, na temperatura, ela solidifica e fica essa gordura aqui. Então, dá para preparar em casa também, que você tem mais segurança se não tem nenhuma outra gordura junto, né, misturada na composição. E dá sabor, que é o que você vai ensinar para ela. Vai ensinar um franguinho grelhado com a banha. Ai, que delícia, mas totalmente diferente. Vocês vão ver o tempero e tudo mais. E vamos colocar uma pergunta daqui a pouco, Glaucia. Pode pôr agora, então, na tela. Adoro perguntinha do público, que delícia. Obrigada, Fabi. Beijo. A banha de porco industrializada, então, também é legal? Depende, tem que prestar atenção no que eu falei, se não tem outro óleo na composição. Tá, então, se for só banha... Só a banha pode ser utilizada. Agora, quando tem os outros óleos, aí ela não vai aguentar alta temperatura e vai produzir aquelas substâncias tóxicas que eu falei, quando você esquentar.
na tela. Próxima perguntinha. Obrigada, Jaque, um beijo. Óleo de gergelim é bom para cozinhar? Também pode ser utilizado. Tem que alguns são óleos... outros óleos que você pode utilizar e o gergelim é um deles, pode utilizar óleo também. de abacate, óleo de gergelim. Sim, sempre não altas temperaturas esses óleos, porque eles também têm mais gordura poliinsaturada, mas ele aguenta ainda, que nem o azeite. Se não for alta temperatura por longo período, ele tem uma monoinsaturada, gorduras monoinsaturadas que são mais resistentes do que as poliinsaturadas em maior quantidade. Então, quanto menos poliinsaturada, melhor para aquecimento. Para aquecimento. E aí, você já me dá uma ideia também de um pensamento que eu carrego isso. A gente tem que pensar de assim, você tem que juntar as coisas e ver o que uma coisa leva a outra. O nosso corpo, ele reconhece essa gordura. Exato. Porque desde que o mundo é mundo, que nós estamos no mundo, é essa gordura que alimentou toda a civilização para que a gente evoluísse, etc, chegasse é em que somos questão hoje. de ir pro natural e ter desconfiança do que a indústria vem produzindo. Então, assim, claro que tem a parte também dos veganos, vegetarianos. Sim. Não vou entrar nesse detalhe, que também é um estilo de vida e também é uma escolha. E tem o óleo de coco, que é a gordura saturada e que para eles funciona. O óleo de coco funciona exatamente. Muito bem. Vamos lá, segredinho do franguinho da Pamela. Ó, o segredo, na verdade, a gente vai utilizar a banha e esse temperinho eu faço em casa. Então, eu compro um monte de erva seca e bato tudo no liquidificador. E legal. Às vezes eu nem utilizo sal. Tá. O marido não gosta muito de sal. Não, então maravilhoso. Eu tô tentando tirar o sal, diminuir, porque aí é só temperar a quantidade que você quiser. Pode pôr gotinha de limão, quem quiser. Pode pôr sal, quem coloca um pouquinho de sal. Tá. O que pode ter aí, então? Vamos falar algumas. Tem açafrão, tem alho seco, cebola seca, alecrim, sálvia, pimenta... cominho, tomilho. Tudo. Vai botando manjericão. Se você não é sensível, aí além do benefício do que você vai consumir, você tem aí as ações anti-inflamatórias, os temperos, enfim, essas ações diferentes. Tá. E aí você tempera do jeito que você pode deixar de um dia para o outro, pode colocar um pouquinho de limão, aí deixar marinando um pouquinho, legal. Como você quiser. E aí, ao invés de utilizar lá o óleo, você vai utilizar... Eu utilizo, geralmente, uma colher de café. É pouquinho da banha que vai ser utilizada. Colher de café. Não precisa, na verdade, colocar para imersão. Você não quer fritar. A banha, por si só, ela já vai deixar aquela crocância. Então, é uma característica da própria banha. Deixar aquela casquinha crocante. E dá sabor. E dá sabor. Ó, ela derrete. Tá. Derrete, fica igual como se você tivesse colocado um óleo. Os óleos, você falou do ômega 3, os óleos vegetais também são riquíssimos em ômega 6, que está muito presente na nossa alimentação. E como a gente tem muito ômega 6 e pouco ômega 3, fica como um fator pró-inflamatório no nosso organismo. Então, é um outro fator ruim, esse excesso de ômega 6 na alimentação. Olha lá que bonitinho. Aí, ó, vai fritar, pode pôr mais temperinho. Vai ficar gostoso aí. Nem parece estar comendo a banha. Pois é. Quando falar banha, você já remete a uma coisa, né? Banha. Vocês viram, é uma colher de café, gente. Eu acho que o segredo está no bom senso e na quantidade. Aquela banha ali, que tem 1 quilo de banho, vai durar, né? Vixe, Maria, como é que armazena? Na geladeira? Na geladeira, armazenada na geladeira. Tudo certo, que nem a manteiga. Exato. Tem mais pergunta? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Márcia. Um beijo. Como podemos saber qual banha, então, é mais adequada para comprar? Se você conseguir encontrar a orgânica, é melhor. Sempre olhar no rótulo. E geralmente esses locais que vendem só de produtos naturais já tem. Algumas feiras orgânicas também tem, que vendem principalmente carne, né, orgânica, eles já trabalham. Então é sempre importante buscar. Não comprar uma banha que você não saiba a procedência. Tá. Então, a pessoa passou vendendo sem rótulo, é caseira, é feita em casa. A gente não sabe. Ou então fazer em casa, preparar em casa, que é fácil a receita. E tá cheio de chefe fit e tal, que vende, né? Que faz e vende, que faz caldo, faz banho, já vi. Tem algumas já orgânicas que são vendidas. É só pesquisar mesmo, mas ter esse cuidado de não comprar de qualquer procedência. Perfeito. E ó, delícia. Perguntinha, olha lá. Acho que as meninas gostaram.
Um beijo, Eli. Obrigada. Dá pra fazer óleo de coco em casa? Dá um trabalho. Dá trabalho fazer o óleo de coco em casa, mas dá. E aí, quando você faz o óleo de coco, você já aproveita, já consegue fazer farinha de coco, já consegue fazer outras coisas. Então, comprar o coco, você consegue extrair em casa, mas dá um pouquinho de trabalho. Na internet tem passo a passo, não tem? Tem passo a passo. É um pouquinho trabalhoso, mas dá pra você extrair. Então, o raciocínio que a gente tem que ter é tudo que a gente consegue fazer em casa é que é natural. Exato. O que nós não conseguimos produzir em casa... Eu lembro que eu brinco que a Fernanda me falava. O que Deus criou o coco? Criou o coco, então é natural. Deus criou o porco é natural. Então, Deus criou a canola? Não criou a canola, não é natural. Então, é mais ou menos esse pensamento. E o óleo de soja, de milho, até criou o milho a soja, mas são transgênicos. Mas, infelizmente, existem hoje plantas transgênicas e a gente não consegue ter esse controle se é transgênica ou se não é transgênica. E é isso, aproveitando que a gente tocou no assunto do transgênico, de fato, o consumo em excesso também desses alimentos que a gente sabe que são transgênicos e tal, pode trazer... danos à saúde, assim, é prejudicial mesmo. É prejudicial porque você está colocando uma substância que seu corpo não está preparado para metabolizar, né? O que é o caso da gordura trans. Pode desligar aqui. A gordura trans, ela, que é basicamente a margarina, ela é uma gordura que foi criada na indústria. Então, as pessoas falam, aquelas margarinas amigas do coração, elas não são amigas do coração. Gente, pelo amor, não cai então, nessa, assim, né? A margarina, se você deixar ela na sua casa, nenhum inseto vai comer. Nem então, ela vai durar ali um tempão, não pousa um inseto. Porque eles identificam que não é alimento. Então, se eles identificam, a gente também tem que identificar. Gente, que coisa que é o marketing, muitas vezes, que quando surgiu e foi colocado no mercado, veio para ser uma opção que seria boa, né? Exato. Uma opção coisa, né? Contra a gordura saturada. Que pena. Né? Que é o que eu te falei. Excesso de gordura saturada vai fazer mal? Vai fazer mal? Vai. Assim como o excesso de qualquer gordura. Mas ela é natural. Então, você encontra, ela não foi produzida. Então, a gordura trans é a que tá, ela dá crocância, ela que está no biscoito recheado, ela que está no sorvete, nos pães. Então, a gordura saturada, as pessoas falam, não deve ser consumida. Não deve, eu não recomendo consumir. E aí, existe um limite de 2 gramas ao dia, se tiver que consumir, que são 2 biscoitos recheados. Então, para você ter uma ideia do quanto que as pessoas consomem, a quantidade que elas consomem. Porque ninguém abre o pacotinho e come 2 biscoitinhos, né? Pelo amor de Deus. Eu queria uma faquinha para experimentar esse franguinho. Tem aqui? Obrigada, que delícia. Mais perguntinha, tem, né? Vamos lá, a Glaucia tá montando lá a perguntinha que eu vou experimentar essa delícia que essa minha amiga cozinha, que eu sei. Cozinha pro maridão. Cozinha lá, que bonitinho. Gente. Ele come muito saudável, meu marido. Ele gosta de comida saudável. Sim, ó, fininha. Isso é bom. Você viu? Temperinho é super legal. Façam em casa temperinho, depois armazena. Não tem sal. Não tem sal. Adorei. Esse temperinho é um sucesso da minha família. Todo mundo Menino, me pede. O tempero tá maravilhoso. E ó, a banha dá um saborzinho. Dá um saborzinho. Ela tem... É saborosa, que nem a manteiga ghee. Deixa um sabor e um aroma. A também ghee é um ótima para espetáculo. Cozinhar. A ghee é um espetáculo. E o óleo de coco, eu não vou nem dizer, né? Que o óleo de coco, o aroma, sentir ali, aquele aroma do óleo de coco, eu acho fantástico. Abre o apetite, assim, de uma coisa saudável, gostosa, isso né? Também. Tá pronta, Glaucia? Vamos comer mais um pedacinho, enquanto for mais uma perguntinha. Essa hora, né, gente? Bia, um beijo, obrigada. Qualquer pessoa pode consumir a banha de porco? Então, como é que é? Tem um monte de gente que tá ali inflamado. Enfim. Depende muito. Então, tem paciente, às vezes, que chega no consultório que deveria estar consumindo a dieta equilibrada há um tempo. Tá desequilibrada e aí ele não pode consumir. Às vezes, tem que tirar um pouco da gordura nesse momento. Então, depende muito de como tá a pessoa. Tá muito inflamada, quem tem alergia, quem tem intolerância à carne de porco, que é comum também, né? Então, depende muito da individualidade do paciente. Então, tem momento da vida, se o paciente está muito inflamado, se o paciente vem de uma alimentação muito ruim, aí ele precisa detoxificar esse organismo, às vezes a gordura não entra em alta quantidade nessa fase. Era o que eu ia mas te depois perguntar. ela vai entrar de forma essencial. Mas depende de como o paciente chegou. Então... Gente, então, vamos aproveitar que a gente tem esses minutinhos, que eu acho que esse público quer saber muito. Quando a pessoa tomou a decisão ali de mudar, ela quer emagrecer, quer mudar uma série de coisas e até topa, então, entrar para esse lance do low carb, enfim, que é o que a gente está falando hoje, e da troca de gorduras. Sim. O primeiro passo, muitas vezes,
não é retirar todos esses farináceos, E, né, esses amidos, enfim, a mais, e colocar gordura. Tem um monte de coisa no caminho. Tem bastante coisa. Às vezes a pessoa chega com o intestino que tá horrível, então você faz low carb, você faz cetogênica, você faz todas as dietas e o intestino dela ali você não recuperou. Então, tudo que você fizer não vai ter ação. A tireoide está alterada, então tudo que você fizer... Então, você precisa deixar aquele organismo bonitinho, em equilíbrio, e aí entra com a alimentação modificada. E atividade física, né? E atividade física sempre. Não adianta de negócio. Não adianta, tem que fazer. Não adianta querer comer mais gordura e não fazer exercício também. Né? É aquela questão que foi logo no início da polêmica do óleo de coco, que eu lembro que foi uma febre e que as pessoas tomavam óleo de coco o dia inteiro. E aí a Associação Brasileira foi de Cardiologia, não? Foi a de Nutrologia ou Endocrinologia? Foi Endocrinologia que saiu o parecer. Que saiu o parecer, não, nós não aprovamos e tal. Isso. Entendam, e isso eu entendo há quase 8 anos, porque eu tô à frente do Você Bonita, que é uma responsabilidade absurda, e até me arrepia quando eu falo isso, que é uma responsabilidade. Hoje eu sei o tamanho da responsabilidade de passar no ar informações como você passou hoje. Exato. E por isso a gente te escolheu para fazer essa pauta. Obrigada, fico muito feliz. Por que a sociedade brasileira fez isso? Porque é a informação mais rápida que chega, então, para conseguir brecar quem está fazendo errado, gente. Né? Às vezes se você faz, assim, então, adianta, que é o radical. Porque as pessoas não entendem. Então, assim, então agora eles disseram que o negócio não é bom mesmo. Peraí, então agora eu não vou comer mais. Então aí você evita o erro de colocar em excesso. A comunicação é importante, porque eu lembro que eu trabalhei uma época numa rede de lojas de produtos naturais e saía em um programa. Chia é bom para diabetes. As pessoas chegavam para comprar chia já tendo parado de tomar o medicamento para diabetes. Porque cada um interpreta de um jeito. De um jeito. Né? Então, assim, gente, essas informações às vezes saem assim de forma radical e a gente precisa ter um tempo, entender, colocar a cabeça para funcionar e avaliar isso tudo, a questão do bom senso, volto a dizer, e conversar com o profissional. Ter o profissional é fundamental, porque daí não tem erro. E o profissional está sabendo por que a sociedade brasileira de tal coisa está tomando esta decisão e vai te orientar. Então, lembra disso. Toda vez que você vê um negocinho mega radical e tudo mais e que você já ouviu que pode ser bom ou não, reflita e leve para o seu profissional. E aí, juntos, a gente vai tirando as conclusões, vai ficar numa sociedade mais inteligente, fazendo melhores escolhas e exigindo da indústria, porque a indústria tem que existir, claro que a gente tenha os produtos necessários para a gente viver melhor. Isso mesmo. Certo? A diretora já me deu uma bronca com a história, tudo podia que não podia, mas eu vou agradecer essa minha amiga querida, Pamela Miguel, nutricionista. Quem quiser saber mais, um telefone de contato para vocês, 2638-2098, 2638-2098. É da clínica Health Me, que Pamela trabalha com o Dr. André. Um beijo para você, meu querido. E podem segui-la lá no Insta, @Pamela Miguel Nutricionista, @Pamela Miguel Nutricionista, tudo junto. Você já encontra o trabalho dela, mandem perguntinhas. Obrigada sempre, muito parabéns obrigada pela sua didática.